Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de agosto, terça-feira da 20ª semana do tempo comum. Somos convidados a nos aproximar da palavra de Deus, palavra esta que edifica, que protege e que nos recorda, como diz o Salmo 83, versos 10 seguinte: Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais do que outros 1000. Que o Senhor nos ajude a estar sempre na presença dEle e dEle aurir as alegrias celestes, dEle alcançar os tesouros que não se calcula valor, como diz a experiência da pérola preciosa ou do tesouro escondido. Que o nosso coração busque o Senhor com todo amor e ardor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é sequência direta daquilo que ouvíamos ontem. O Evangelho de ontem nos trazia a experiência do jovem rico, que apesar de observador da lei e viver os preceitos, não fora capaz de ter o despojamento de coração, a liberdade interior para seguir Jesus. Vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres o dinheiro, depois vem e segue-me. Ter total liberdade interior para seguir o Senhor. Jesus está aproveitando desta ocasião, deste acontecimento, e agora passa a ensinar os discípulos. De que modo? Primeiro, ele diz: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então ele fala desta dificuldade, das exigências do reino, das dificuldades para se alcançar o reino dos céus, que se assemelha a um camelo passando pelo buraco da agulha. Olha, vamos entender isto. Não é a agulha que nós temos costume de costurar, um camelo passar por ela. Agulha, no contexto de Israel, eram as pequenas frestas que passava somente a pessoa que estava montada, muitas vezes um camelo.
nos dromedários, enfim. O dromedário ou camelo nunca passava por aquelas partes porque era muito estreita. Jesus está falando, é mais fácil um camelo passar por um lugar que é improvável do que aquele que tem os apegos às coisas deste mundo, que vive a iminência ou esta realidade simplesmente de confiar, como Jesus já vem falando e insistindo muitas vezes pelo Santo Evangelho, que confia toda a sua vida aos bens deste mundo, este facilmente se perde. É preciso confiar em Deus. É preciso dar este passo de fé. É preciso desapegar-se das coisas deste mundo. Os discípulos acham isto algo difícil para se viver. Quando ouviu isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: olha o que diz o Senhor e nos ensina algo hoje muito importante. Para os homens isso é impossível, para Deus nada, mas para Deus tudo, melhor dizendo. Então São Mateus não coloca algo negativo, mas positivo. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Por nossas forças, talvez não teremos êxito nenhum. Por isso, confiemos no Senhor. Confiemos em Deus. Ele nos dá ânimo, coragem e graça para irmos ao seu encontro, para nos desapegarmos das coisas deste mundo. Logo em seguida, amados irmãos e irmãs, parece que muda um pouco. Jesus fala da ida para o seu reino. Porque São Pedro fala: olha, nós deixamos tudo para te seguir. Nós renunciamos tantas coisas. E o que ganharemos em troca disso? Jesus diz: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver... primeiro, então, esse contexto, esta herança em Deus, participar dos mesmos mistérios de Deus, sermos herdeiros da vida eterna. E logo em seguida fala então do deixar. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e como herança a vida eterna. Então, este desapego, ninguém está falando para ser indiferente, ninguém está falando para desprezar, mas viver neste mundo na plena confiança de Deus que nos concedeu tudo o que temos, inclusive as nossas famílias. Por isso, confiar todos a Deus e segui-lo de coração renovado. É olhar para as nossas famílias, para aqueles que amamos como dom, presença de Deus em nossa vida. E não ter esse apego demasiado. Por fim, a palavra conclui-se dizendo: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que são os últimos serão os primeiros. Esta inversão na lógica, como que o primeiro será o último e como que o último será o primeiro. Para o reino dos céus, os que se fazem mais pequeninos são aqueles que compreendem o grande mistério de Deus, compreendem o grande tesouro escondido, a pérola que fora encontrada. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de vivermos, de fato, este compromisso de ir ao encontro do Senhor, com o coração totalmente disponível. As seguranças do tempo presente não nos atrapalhem de ir ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.